Olá pessoal, vamos para o nosso quarto exercício dessa nossa sequência aí de 4 aulas, relembrando a nossa estatística. E essa é uma questão também da Federal do Paraná, muito interessante. Quando caiu essa questão, os alunos tiveram muita dificuldade de fazer, porque ela cai num sistema linear muito complicado. E eu quero que você tente fazer essa questão aqui. Vamos ver se você consegue sacar qual é a maneira mais fácil de resolver. Vamos lá. Um professor de estatística costuma fazer 2 avaliações por semestre e calcular a nota final fazendo a média aritmética entre as notas dessas 2 avaliações. Porém, devido a um problema de falta de energia elétrica, a segunda prova foi interrompida antes do tempo previsto e vários alunos não conseguiram terminá-la. Como não havia possibilidade de refazer essa avaliação, o professor decidiu alterar os pesos das provas para não prejudicar os alunos. Assim que Amanda e Débora souberam da notícia, correram até o mural para ver as suas notas e encontraram os seguintes valores. Qual foi o peso atribuído à segunda prova? Então nós temos essa tabela aqui. Eu quero que você tente pausar o vídeo e montar o sistema e resolver para ver se você chega na resposta correta. Vamos lá. Bom, para você que tentou fazer, é uma questão muito simples, na verdade. A dificuldade mesmo é resolver o sistema linear, né? A ideia é a seguinte: nós temos aqui as notas das provas da Amanda e as notas das provas da Débora. E aqui aqui é a nota final. Então, qual que é a ideia? Essa nota da Amanda foi multiplicada por alguma coisa e essa nota da Amanda foi multiplicada por outra coisa. Somando, deu a nota final, que é esse 72,1. Essa nota da Débora foi multiplicada por alguma coisa e essa nota da Débora foi multiplicada por alguma coisa. Somando os resultados, deu essa nota final aqui. No enunciado, está bem claro aqui no enunciado que fala de uma média, que fala que foi feita uma média ponderada, né? Cadê aqui a parte da média ponderada? Deixa eu pegar aqui o meu marca-texto. Olha só, apareceu aqui. Como não havia possibilidade de refazer a avaliação, o professor decidiu alterar os pesos. Então, qual que é a ideia de você fazer uma média ponderada? A ideia de você fazer uma média ponderada é multiplicar essa nota aqui da Amanda, por exemplo, por um número e multiplicar essa nota aqui da Amanda por outro número. E quando você somar esses dois números, dá a nota final. Ok, só que o problema é que quando a gente monta o sistema com a Amanda e com a Débora, eu vou mostrar aqui para você, fica um sistema muito complicado de resolver. Quando eu digo muito complicado, eu não quero dizer impossível, não. Olha só. 82 vezes o peso 1, a gente poderia chamar de x aqui, não tem problema. Eu coloquei P1 para indicar que é o peso da primeira prova. Mais 52 vezes o peso 2, isso tem que dar 72,1. Agora, 90 vezes o peso 1, que é agora a gente está trabalhando com as notas da Débora, 40 vezes o peso 2, tudo isso é igual a 73,5. Perfeito. E quando a gente resolve esse sistema aqui, nós encontramos a resposta tranquilamente. É o que você deve ter resolvido aí quando eu pedi para você pausar o vídeo. E você deve ter tido bastante dificuldade, porque não são números agradáveis, né? Não são números fáceis para trabalhar. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: existe outra maneira de resolver. Esse sistema aqui, esse sistema que resolve o problema, ele é equivalente a outros dois sistemas, que se você percebeu, você está muito ligado na ideia de média ponderada, que são esses dois sistemas aqui. Olha que legal. O que está dizendo aqui? Aqui na parte de cima está a parte da Amanda, aqui na parte de baixo está a parte da Débora, e olha só o que apareceu aqui. P1 mais P2 igual a 1, e P1 mais P2 igual a 1. Egg, o que você está querendo dizer com isso?
P1 mais P2 igual a 1. Ora, o que eu estou querendo dizer com isso é que a soma dos pesos, aqui está a soma, né? A soma dos pesos tem que ser igual a 1. É claro que a soma dos pesos tem que ser igual a 1, porque a soma dos pesos tem que ser igual a 100%. Quando você faz a soma dos pesos igual a 100%, você está considerando a média ponderada. É exatamente essa a ideia. O fato de você usar o mesmo valor de peso para Amanda e para Débora, tanto na primeira prova quanto para a segunda prova, está dizendo, está afirmando que a soma dos pesos é igual a 1, que a soma dos pesos tem que ser igual a 100%. Então, se você conseguiu reparar isso aqui, você consegue transformar um problema num problema bem mais simples. Veja, eu não estou dizendo que é impossível de resolver o problema dessa forma. Se você conseguiu montar o sistema dessa forma, você vai conseguir resolver o sistema, não tem problema. A solução do sistema é possível. Fazendo inclusive pela regra de Cramer, você vai encontrar o determinante principal igual a 2. Agora, se você conseguir montar o sistema ou dessa forma aqui, ou dessa forma aqui, fica muito mais simples de resolver, porque P1 mais P2 igual a 1 transforma um sistema num sistema mais fácil, porque existem aqui, esse P1 está acompanhado do 1 e esse P2 está acompanhado do 1 também, então o sistema fica bem mais simples. Deixa eu apagar tudo isso aqui, eu vou trabalhar com esse segundo sistema, ele vai aparecer e a gente vai resolver agora. Para resolver esse sistema, eu vou multiplicar a primeira equação por menos 40. Poderia também multiplicar por menos 90. Eu escolhi multiplicar por menos 40. Multiplicando toda a equação por menos 40 vezes P1 vai ficar menos 40P1, menos 40 vezes P2 vai ficar menos 40P2 e menos 40 vezes 1 vai ficar menos 40. Quando você multiplica toda a equação por menos 40, é possível agora de somar. Nós vamos somar agora as duas equações e na hora de somar as equações, podemos então cancelar esse menos 40P2 com esse mais 40P2 e aí sim ficamos com 50P1 no primeiro membro e 33,5 positivo, que é a soma aqui do 73,5 com o menos 40. Divide por 50 ambos os membros e a gente vai encontrar P1 igual a 0,67. E agora é só voltar esse 0,67 em qualquer uma das duas equações. É claro que eu vou voltar na primeira, né? A primeira equação é bem mais simples de resolver. Então, voltando o 0,67 na primeira equação, 0,67 mais P2 igual a 1. Então, a gente encontra 0,33 para o valor do peso 2. É claro que a soma dos pesos tem que dar igual a 1, não é? Então, essa era a pergunta. Qual foi o peso atribuído para a segunda prova? O peso atribuído, resposta letra C. Letra C, 0,33 para o peso 2.